Olá, povo de Deus, aqui é o pastor Wayne André, da Igreja Assembleia de Deus, Bela Vista, aqui no estado do Ceará, na cidade de Morrinhos. E hoje vamos trazer para vocês mais um estudo, mais uma palavra de Deus para edificação da sua vida e também para que você fique cada vez mais informado de tudo aquilo que Deus, através da sua palavra, traz para nós. Hoje eu quero tratar com o tema que difamação, calúnia e injúria é crime diante de Deus e diante da sociedade. Eu quero, aqui na palavra de Deus, no Salmo 101, versículo de número 5, que diz assim: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Queridos irmãos e irmãs, amigos, eu quero mostrar para vocês biblicamente que o próprio Deus, ele não apoia, ele não associa, ele não dá nenhuma ênfase às pessoas que fazem difamação, que difamam o próximo, que levanta falso testemunho ao próximo. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos bênção na vida de todos aqueles que estão próximos de nós, que estão longe de nós. Porque quando Deus olha para Abraão, diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos. Sê tu uma bênção para a sociedade. Deus não nos chamou para trazer problemas para os outros, mas Deus nos chamou para sermos bênção de Deus. Falando sobre esse assunto de difamação, é crime diante de Deus, eu quero andar com você em alguns versículos da palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 16. Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É forte, está incluído em um dos mandamentos da palavra de Deus. Quero também ainda em Êxodo, capítulo 23, versículo de número 1, que diz assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, mas para seres testemunha falsa. Olha, desde o Antigo Testamento, que Deus não apoia falsas testemunhas. Deus não apoia pessoas que levantam calúnia, que levantam difamação contra o seu próximo. Vamos ler outro texto sagrado, Levítico, capítulo 19 e versículo de número 16. Olha o que diz aqui no livro de Levítico, que diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Meus amados, tem mais texto que eu quero mostrar para vocês. Nós, como cristãos, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós não devemos trilhar por esse caminho, nós não devemos andar por esse caminho, em difamar o próximo, seja ele quem for, em levantar calúnia contra o próximo, em levantar injúria contra o próximo, seja ele quem for. A palavra de Deus é o nosso manual de vida, e nós, como cristãos, como homens de Deus e mulheres de Deus, devemos andar como diz as Escrituras. As Escrituras Sagradas, ela é o nosso manual, o manual que conduz cada cristão a sermos bons cidadãos da terra como cidadão do céu. Observe que quando você difama alguém, ou quando você levanta injúria contra alguém, ou quando você levanta falso testemunho contra alguém, Deus não apoia. Pelo contrário, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu, o Senhor, destruirei. Deus age, Deus vai fazer justiça. Não pense que você, ao levantar uma difamação contra alguém, vai ficar impune, que Deus não vai fazer nada. Vamos para a Bíblia Sagrada, vamos continuar aqui no texto sagrado. O que Deus
acha de tudo isso. Eu gosto de manusear as escrituras porque ela é para todos. A Bíblia Sagrada ela não tem particularidade para alguns e outros não. A Bíblia Sagrada é para todos, tanto para abençoar como também para corrigir, tanto para ensinar a verdade como também colocar nos eixos aqueles que estão fora da verdade. É isso, é a palavra de Deus. Se nós lemos aqui em 1 Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 3, nós vamos encontrar o seguinte: não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Ei, Deus pesa as nossas obras. Você sabia que a Bíblia diz que as nossas palavras, elas não ficam vazias? Você sabia que Deus também vai nos julgar de acordo com o que nós falamos, de acordo com o que nós dizemos? Então é bom você ter cuidado em falar coisas boas, levando isso para a lei da semeadura. Aquele que semeia coisa boa vai colher coisa boa. A Bíblia diz que aquele que planta um vento colhe tempestade. Muito cuidado no que vai falar, muito cuidado no que vai dizer, muito cuidado naquilo que vai desejar para o seu próximo, porque é a lei da semeadura. Se você semeia coisas boas, é evidente que produzirão coisas boas para a sua vida. Mas se você semeia coisas más, como difamar o próximo, caluniar o próximo e levantar injúria contra o próximo, além de ser crime diante de Deus, é crime também diante da sociedade, e isso pode lhe causar grandes prejuízos. Não entre por esse caminho. Vamos ler aqui o livro de Provérbios, capítulo de número 6, e do versículo 16 ao versículo 19. O que diz aqui Provérbio? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma a abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Sabe, irmãos, ao observar essas 7 coisas, a 7ª, Deus não só aborrece, ele abomina. Semear contenda entre irmãos. Olha, é pecado diante de Deus. As pessoas acham que pecado é só a mentira, acham que é só a violência, acham que é só matar alguém, acham que pecado é só homicídio, furto. Não, pecado também é diante de Deus e abominável. Está aqui o texto dizendo que aquele que semeia contendas, ou contenda entre irmãos, seja ele quem for, seja ele um crente da igreja, seja ele um cidadão, seja ele um líder religioso, um pastor, mas ele não pode de forma alguma, principalmente um pastor, um líder religioso, que deve produzir paz, que deve produzir harmonia, que deve produzir união, que deve produzir a palavra de Deus para todos aqueles que a ouvem. Não semeie contenda entre os irmãos, porque Deus abomina. E levantar difamação contra o irmão é crime. Por isso o texto sagrado no Salmo 101, versículo 5, que aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Está lá escrito na palavra de Deus. Mas vamos outro texto sagrado ainda em Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 18. O meu manual e o seu manual de vida deve ser a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos corrige de todas as formas. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Está vendo aqui o texto, irmão? Vou ler o texto de novo para você entender. O que encobre o ódio
tem lábios falsos. E o que difama é um insensato. Deixa eu te dizer uma coisa, um conselho pastoral, um conselho bíblico da palavra de Deus para a sua vida. Se você vê alguém difamando alguém, não entre por esse caminho. E quando você vê alguém difamando alguém, falando mal a alguém, lançando injúria de alguém, examine, não vá por esse caminho, faça algumas perguntas, por quê, para quê, tem prova, você pode segurar isso diante de um tribunal, e assim sucessivamente. Se pergunte por que esse fulano está falando tanto mal de A, ou de B, ou de C, por que fulano está querendo detonar a imagem do fulano de tal, do ciclano, do beltrano. Se pergunte e tenha muito cuidado, saia de perto, não se envolva, para que você depois também não esteja em grandes problemas, porque aquele que ajuda o outro pecar, comete também o pecado. Ainda em Mateus, olha o que Mateus, pastor, o senhor falou muito no Antigo Testamento, agora eu quero lhe mostrar no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Nós vamos ver aqui algo que Jesus nos ensina, meus amados irmãos, de uma forma tremenda e gloriosa. É evidente que alguns usam esse texto para se defender, para cobrir os seus erros, mas não. Esse texto não é para isso. Esse texto é um texto que Jesus está nos orientando, porque a continuação do Sermão da Montanha é aquela questão em Mateus capítulo 7, versículo 1, mas eu quero me deter na parte B do versículo 2, mas eu vou ler o versículo 1 e o 2, ele diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque como um juiz, com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que da mesma proporção que você julga, vão te julgar também em algum momento da sua vida. E da mesma medida que você condena, você também vai ser medido do mesmo jeito. Quem falou aqui é a palavra de Deus, foi o próprio Jesus, aleluia. Então, meus amados irmãos, caminhar com Jesus é a melhor coisa. Aprenda com Jesus. Jesus nunca difamou ninguém, Jesus nunca injuriou ninguém, Jesus nunca quis o mal de ninguém. Jesus sempre praticou o amor e a justiça. Jesus sempre praticou o perdão. Jesus sempre praticou, porque ele veio salvar, libertar, transformar. E aí o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus e não entre por esse caminho que é tão doloroso e é tão difícil, porque às vezes você está em paz e por causa de difamar as pessoas, de falar mal do próximo, de desejar o mal para o seu próximo, você pode entrar em grandes problemas. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 24, diz assim: e disse-lhe: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medides vos medirão a vós, e se-vos-ão ainda acrescentada. Mas eu quero já encerrar aqui, daqui a pouco estou encerrando esse estudo bíblico, aqui no livro de Tiago. Vamos lá para o livro de Tiago, que vai falar sobre a língua. Cuidado com a língua. A língua, ela é uma bênção. Ela se engrandece, como diz o próprio texto de Tiago. Vamos ler aqui um texto sagrado. No livro de Tiago, capítulo 3, lê todo o capítulo 3, mas eu quero me deter aqui no versículo 5, que diz assim: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha, meus queridos, Tiago traz uma lição tremenda sobre a língua. A sua língua não é para amaldiçoar, a sua língua é para abençoar. A sua língua é para desejar o bem para o próximo e não o mal. Mas se você não souber manusear bem a sua língua, você vai ter grandes problemas, grandes dificuldades.
É por isso que o Salmo 101, versículo 5 diz assim: aquele que difama o próximo às escondidas, eu o destruirei. Aleluia! Por isso que a palavra de Deus, ela é poderosa. Mas deixa eu te mostrar também que é crime. Esse estudo, quero mostrar tanto que é crime diante de Deus: difamar, injuriar, né? A difamação, a calúnia, a injúria, ela é crime diante de Deus, como também ela é crime no nosso Código Penal brasileiro. A difamação é crime, artigo 139 do Código Penal brasileiro, certo? A calúnia é crime, no artigo 138 do nosso Código Penal brasileiro. A injúria é crime, também no artigo 140 do nosso Código Penal brasileiro. E a calúnia, ela traz detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção, pastor? Caluniar é crime, difamar é crime no nosso Código Penal brasileiro, e a injúria. E na calúnia, você pode pegar uma prisão de 6 meses a 2 anos de prisão e ser multado ainda mais. Da mesma forma, a difamação, você pode ser detido ou preso por 3 meses a 1 ano de prisão e também ser multado. E é também crime a injúria, com a detenção ou a prisão de 1 mês a 6 meses e multa. Meus queridos, eu trazendo essa palavra para vocês, para que você possa cada vez mais meditar nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas, ela tem palavra para todas as áreas. Tem palavra de bênção, mas também tem palavras que levam você a pensar. Pensar, não difamar ninguém. Pense em nunca caluniar ninguém e nem levantar injúria contra ninguém. Porque a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, ela diz o quê? Tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo vai mais além dizendo que tenhais paz com todos. Se possível for, tenha paz com o seu vizinho da direita, com o seu vizinho da esquerda, com as pessoas que moram na sua rua, com as pessoas que moram no seu bairro, porque isso é agradável diante de Deus. Com as pessoas que moram na sua cidade, tenha paz. É o dever de todo cristão. É tão certo que no monte da bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados de filhos de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e nós, como cristãos, nos orientamos, somos conduzidos através da palavra do Senhor. Pois esta tarde eu trouxe essa palavra de Deus, né? Como prometido, que ia trazer um outro vídeo para mais um estudo da palavra do Senhor. Eu estou trazendo sobre essa questão da difamação, da calúnia e da injúria. Vamos estar trazendo outros vídeos, né? Outros vídeos nós vamos estar trazendo aí sobre vídeos escatológicos, escatologia. Também queremos trazer sobre a síndrome de Absalão e outros textos da Bíblia Sagrada que nós vamos estar trazendo para você. Quero que você escute esse vídeo até o final, dê aí o seu like, que Deus abençoe sua vida, se inscreva, divulgue para os seus amigos e familiares. Um abraço a todos, que Deus em Cristo vos abençoe.